Saber Direito desta semana, o curso é sobre direito administrativo. Você vai conhecer mais sobre improbidade administrativa, a tipologia dos atos de improbidade, os agentes públicos, as sanções, os pontos polêmicos na lei. As aulas são com a professora Marilene Matos. Professora Marilene Carneiro Matos. Olá, eu sou Marilene Matos, professora, advogada, especialista em Direito Constitucional, Administrativo e mestre em Direito Público. A nossa aula de hoje terá como objeto as sanções para os atos de improbidade administrativa. As sanções, ou seja, as respostas que o sistema jurídico antecipadamente estabelece para os atos de improbidade. Além dos atos das sanções previstas na Constituição Federal, como a gente viu nas aulas anteriores, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição foi regulamentado pela Lei 8429 de 1992. Ou seja, além das sanções para os atos de improbidade previstos pela Constituição Federal, a Lei Regulamentadora do Dispositivo, Lei 8429/92, estabeleceu outras sanções além das previstas na Constituição Federal. Então, a gente vai ver, o objeto da nossa aula é exatamente essa resposta do sistema jurídico para o ato de improbidade considerado uma patologia, um mau funcionamento, uma conduta não desejável que não se espera do agente público. Uma conduta desleal, desonesta e descuidada com o patrimônio e a probidade na administração pública, ok? Vamos lá então. Segundo o dispositivo constitucional, as ações de improbidade importarão em suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário e perda da função pública, ok? Então, são essas sanções previstas pelo dispositivo constitucional. Aí eu quero te fazer uma primeira observação sobre o dispositivo. Observe que a Constituição fala em suspensão dos direitos políticos, ela não fala em perda dos direitos políticos. Então, cuidado com isso, a depender do tipo de prova que você vai fazer, se for o seu caso, as bancas, às vezes, falam em perda ou cassação de direitos políticos, quando, na verdade, é uma suspensão. Qual é a diferença da perda e suspensão? Enquanto a perda é de forma definitiva, a suspensão ela é temporária por tempo certo, ok? Uma outra observação que eu gostaria de fazer. As sanções previstas na Constituição Federal, elas são aplicadas privativamente pelo Judiciário, pelo Poder Judiciário. Elas não são aplicadas em âmbito administrativo, tá certo? Quanto a isso, uma observação adicional a esta. Se a pena for de suspensão dos direitos políticos ou perda da função pública, é necessário o trânsito em julgado da decisão judicial condenatória, digamos assim. O trânsito em julgado significa que não cabe mais recurso, que a ação já chegou ao seu termo e não pode mais, não é passível mais de mudança, ok? Seja porque o recurso foi indeferido, seja porque houve uma perda de prazo ou uma não interposição de recurso pela parte interessada. Então, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, aí sim vai poder haver a perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos. Muito cuidado com um detalhe quanto à perda da função pública. Essa perda da função pública ela é passível de acontecer também na seara administrativa. Qual vai ser a diferença? A diferença é que ela vai se dar em decorrência do artigo 132 da Lei 8.112/90. Esse artigo ele já prevê, como uma das causas de demissão do servidor público, o cometimento do ato de improbidade administrativa, ok? Então, uma coisa é a demissão por improbidade administrativa prevista na Lei 8.112/90. Outra coisa distinta é a perda da função pública já no bojo de uma ação de improbidade administrativa. Faço uma terceira observação sobre esse dispositivo constitucional. Há embora ele estabeleça como uma das penas a indisponibilidade dos bens, essa indisponibilidade dos bens ela não é pena no sentido estrito do termo, ok? Embora, se numa prova vier a questão dizendo que a Constituição prevê como uma das penas para improbidade a indisponibilidade dos bens, ok, você vai lá e marca certo. Mas o sentido estrito do termo, essa indisponibilidade dos bens é uma medida de natureza cautelar, ok? Eu vou te explicar melhor isso.
Para você entender, a indisponibilidade dos bens, ela pode ser declarada a qualquer tempo numa ação de improbidade. Ela pode ser declarada no início, no meio, já no final. E ela visa o quê? Qual o objetivo da indisponibilidade? Ela visa evitar que aquele agente, né, que teoricamente cometeu improbidade, que ele venha a dilapidar os bens, colocar o nome de terceiros, ocultar bens. E com isso, o que vai acontecer? Vai haver uma dificuldade por parte do Estado de, depois de uma condenação, ter a efetivação dessa condenação, a efetivação pecuniária, porque depois ele vai lá, cadê os bens, né? Aquele agente não tem bens e aí vai ser difícil obter uma reparação, ok? Então, daí a importância da indisponibilidade dos bens como medida cautelar nas ações de improbidade, tá certo? A gente viu nas aulas precedentes também que para ser declarada essa indisponibilidade, é necessário, então, que o autor, né, no caso, o Ministério Público, ele demonstre para o juiz que há um perigo da demora, né? Que há um perigo da demora e que há uma fumaça do bom direito, né? São os dois requisitos para a concessão de uma cautelar, que, no caso, ela vai bloquear os bens, vai tornar indisponíveis esses bens, né? Se tiver um imóvel, não pode vender, se tiver dinheiro no banco, não vai poder sacar, não vai poder transferir. Enfim, esses bens serão bloqueados ali à espera de que a justiça decida se realmente ocorreu improbidade ou não, ok? Então, para muitos, essa indisponibilidade ela não é pena no sentido estrito, tá certo? Então, essa Lei 8.429/92, ela vai prever outros tipos de sanções que não estão ali naquele parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. Por conta dessa previsão de outras sanções, que a gente vai ver ainda detalhadamente no decorrer da aula, houve, inclusive, quem alegasse que o artigo 12 da Lei 8.429/92, que é justamente o artigo em que estão previstas as penas por improbidade, ele seria inconstitucional. Para os adeptos dessa corrente, por que seria inconstitucional? Porque, como o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que trata da improbidade administrativa, ele previu essas sanções, essas combinações. Então, para essa corrente, ela entende o seguinte: não pode haver nada que o Constituinte não quis, que não previu. Então, com base nisso, se alega que o artigo 12 seria inconstitucional, estaria ferindo, né, os direitos dos cidadãos, ao prever penas que a própria Constituição não quis prever, certo? Essa alegação, ela até agora não encontrou eco no Judiciário, inclusive tem declaração do STJ, atestando a constitucionalidade do artigo 12, com base no seguinte argumento: ela foi estabelecida com base no poder discricionário do Poder Legislativo de estabelecer penas. Então, essas combinações previstas pelo parágrafo 4º do artigo 37 seriam um mínimo, seriam aquele patamar mínimo para os atos de improbidade. Não quer dizer que o legislador derivado, né, no caso o Congresso Nacional, não pudesse estabelecer outras combinações como aliás foi feito, ok? Para você entender essa resposta, todo o conjunto né, que o sistema jurídico preparou para ações de improbidade, tem que entender o contexto que a gente também falou nas aulas precedentes, sobre um clamor da sociedade, né, um clamor da sociedade pelo endurecimento das penas nos atos de corrupção. Nos casos de desonestidade de agente público, havia um anseio da sociedade para que a justiça, o sistema jurídico fornecesse uma resposta assim, realmente dura, né? E com base nisso, tanto a Constituição quanto depois a lei regulamentadora, né, da improbidade administrativa, ela previu sanções que poderia se dizer assim, sanções severas para os atos de improbidade. A severidade dessas questões é tão séria que ela interfere, inclusive, no direito de votar e ser votado. Ela interfere na possibilidade de o cidadão assumir um cargo público. Há uma resposta tão grave do sistema jurídico diante da gravidade dos atos de improbidade que pode até mesmo impedir que alguém venha a votar ou ser votado, no caso em que seja decretada a perda dos direitos políticos daquele envolvido em improbidade administrativa. Melhor dizendo, perda não, suspensão dos direitos políticos. Então, durante o período de suspensão dos direitos políticos, aquele envolvido, aquele agente que tivesse praticado, ele não poderia votar, ser votado, entrar com ação popular, assumir cargo público.
Inclusive, essa assunção de cargo público, ela está prevista como, na Lei 8.112, ali pelo artigo 5º, prevê as condições para alguém assumir cargo público, né? No caso, na esfera federal. E uma das condições é estar no gozo dos direitos políticos. Ou seja, se houve uma condenação em improbidade e a pessoa não está no gozo dos direitos políticos, mesmo que ela seja aprovada no concurso público, ela não vai poder nem assumir aquele concurso, ok? E se ela tiver no cargo, ela vai poder vir a perder aquele cargo em decorrência da suspensão dos seus direitos políticos. No caso dos parlamentares federais, tem um dispositivo também expresso, explícito na Constituição Federal, o artigo 55, inciso 4, que prevê o quê? Que prevê que os parlamentares poderão perder o cargo em decorrência de terem seus direitos políticos suspensos, ok? Vamos agora sedimentar nossos conhecimentos e testar nossos conhecimentos com um quiz? Me acompanhe aqui, por favor, na tela. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, os atos de improbidade administrativa importarão sem prejuízo da ação penal cabível: venda pública dos bens, medida sociodisciplinar, advertência pelo superior imediato, suspensão dos direitos políticos, censura pelo órgão do poder estatal. Vamos lá, quero ver se você está atento, se acertou. Resposta: suspensão dos direitos políticos, porque não há previsão de venda pública de bens, não há medida sociodisciplinar, não há advertência pelo superior imediato, vez que as sanções são aplicadas no âmbito do judiciário, e tampouco há censura pelo órgão do poder estatal, ok? Então, resposta letra D. Então, vamos continuar aqui com a nossa teoria sobre a aplicação das sanções no âmbito da improbidade administrativa. Eu queria fazer outra observação importante para você. Essas combinações da improbidade, essas penalidades previstas, elas são aplicadas a depender do grau da gravidade da conduta a ser analisada em cada caso, certo? A gente viu que as condutas de improbidade, elas variam de um grau mais grave, né, prevendo penas mais graves, até um grau médio e um grau leve. A gente viu na aula de tipologia dos atos de improbidade que a improbidade mais grave para o sistema jurídico é a improbidade que provoca, que acarreta enriquecimento ilícito do agente público. Ou seja, é o agente público que, em decorrência das suas funções, ele tem um acréscimo patrimonial. E observação importante, mesmo que esse acréscimo patrimonial não acarrete um prejuízo ao erário, não necessariamente ele vai acarretar um prejuízo ao erário. Um prejuízo, eu digo financeiro, porque o prejuízo ao erário também pode ser de natureza moral, não necessariamente é um prejuízo que vai afetar ali o bem do erário, mas eu vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor. Vamos imaginar um auditor fiscal, ok? Auditor fiscal que ele vai num estabelecimento qualquer para fazer a sua atuação fiscalizatória e ele mente, né? Ele mente ali para o dono do estabelecimento dizendo o quê? Dizendo que ele teria que pagar R$100 mil de imposto, mas na verdade ele vai pagar 50 que ele tira, desde que ele pague uma propina, ok? Ele pode fazer isso e quando na verdade realmente o imposto devido era 50. Então, ele levou engano o dono do estabelecimento, dizendo que estava livrando ele de uma carga de imposto, quando, na verdade, não estava. Nesse caso, mesmo não tendo ocorrido um prejuízo ao erário, porque o imposto foi recolhido da forma certa, né, nesse exemplo que eu estou imaginando, ainda assim há um enriquecimento ilícito por parte do agente público em decorrência das suas atividades, ok? O que é um enriquecimento ilícito? Vamos entender também o que é isso, né, esse termo melhor. Enriquecimento ilícito é aquele que não deriva do salário, das atribuições do servidor, ok? Que não deriva da lei, que é ilegal, que deriva das funções dele, que ele obteve um proveito em função do trabalho que ele desempenha para o Estado, né? Mas que não é legal e não é previsto, ok? Então, é o enriquecimento ilícito. É a forma mais grave de improbidade administrativa e ela vai prever, né, a gente vê ali no artigo 12, nas sanções, ela vai prever sanções mais graves. Como assim sanções mais graves? Ela vai prever um tempo maior de suspensão dos direitos políticos, ela vai prever uma perda da função pública, vai prever perda do patrimônio ilicitamente auferido, né, pelo agente.
ela vai prever uma proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, tá certo? Então, assim, como é considerado o tipo mais grave naquela escala ali, vamos imaginar que tem uma escala, né, de gravidade da improbidade administrativa. Então, na escala ali, ela vai estar no topo da escala da gravidade, né? 10 pontos ali. É o pior tipo de gravidade que pode ocorrer, ok? Aí, nesse caso aí, sempre que houver o ato de improbidade, na hora de aplicação da sanção, o juiz vai observar a atitude do agente e o prejuízo que decorreu para o patrimônio público, tá certo? Isso está expressamente previsto ali no artigo 12, né? Dizendo que na hora da aplicação da pena, o juiz vai analisar, né, vai verificar a gravidade da conduta do agente público em cotejo também com o prejuízo que o ato ocasionou ao erário, ok? Disso daí decorre também uma questão muito interessante em se tratando de improbidade administrativa. A gente vai entrar nessa questão com mais detalhe na próxima aula, mas é uma questão seguinte: se quando a improbidade, o prejuízo aos cofres é de menor monta, se pode aplicar o princípio da insignificância às ações de improbidade. Esse princípio da insignificância, ele faz com que a ação simplesmente, o juiz determine o arquivamento da ação, o princípio da insignificância, melhor dizendo, ele retira a ilicitude da conduta. É como se aquela conduta ela fosse de menor potencial lesivo e, por isso mesmo, ao Estado não interessa mover todo o aparato judicial para poder avaliar aquele ato ali, para poder aplicar uma penalidade. É como se não compensasse uma medida de custo-benefício, ok? A gente vai entrar melhor nessa questão do princípio da insignificância. Mas é uma questão assim, bem ligada à questão da aplicação da penalidade em termos de improbidade administrativa. Aliás, outro ponto que eu quero te chamar a atenção, que muita gente confunde também, é que a gente fala em improbidade, a gente fala em sanção da lei de improbidade, a gente fala em cominações de improbidade administrativa e muita gente cai no equívoco de achar que tem natureza penal, né? Nas cominações, digamos assim, nas sanções da lei de improbidade, quando, na verdade, com certeza, né, a doutrina atesta, a jurisprudência também, que a pena de improbidade ela não se reveste de natureza penal, ok? Embora ela não se revista de natureza penal, ela não deixa de ser uma sanção, né, uma constrição dos direitos do particular, ela provoca uma espécie de penalidade não de natureza penal, ok? Uma coerção do sistema jurídico para que aquele ato não ocorra mais, né? Que não deixe de ocorrer com a natureza educativa e com a natureza preventiva também, ok? Tem natureza, então, preventiva e natureza corretiva, ok? Mas nem por isso se reveste de sanção de natureza penal. Isso a gente pode ver do próprio dispositivo da Constituição, que diz o seguinte, que as cominações para os atos de improbidade serão, aí vem dizendo as cominações, né, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, perda da função pública e suspensão de direitos políticos, independente das sanções de natureza penal, da ação penal cabível, tá? E aí eu vou te fazer uma outra observação importante também. Esses atos de improbidade, os condutos de improbidade, é muito comum que eles também normalmente configurem algum tipo de lesão de natureza penal, ok? Então, um ato de improbidade, ele pode perfeitamente também, e normalmente acontece, ocasionar, ser enquadrado num crime contra a administração pública previsto no Código Penal. Aí ele vai ter as outras combinações do Código Penal, ok? Então, na hora da aplicação da pena, vai ter uma verificação da gravidade da conduta, até que ponto aquela conduta feriu, né, o dever de probidade, até que ponto aquela conduta do agente ela teve um grau de reprobabilidade. Então, aí, fazendo essa medição, né, digamos assim, o juiz vai determinar que tipo de sanção vai ser aplicada para o ato de improbidade. Essas sanções, elas podem acumular-se ou, no caso, se o juiz aplicar, por exemplo, o juiz aplica a perda da função, aí ele não vai poder aplicar a suspensão dos direitos políticos. O juiz aplica o ressarcimento dos bens, né, a obrigação do ressarcimento ao erário, aí ele não vai poder aplicar a perda de bens? Não, não é assim. Por quê? Porque a lei de improbidade prevê o seguinte, que as sanções de improbidade previstas nessa lei serão aplicadas isolada ou cumulativamente. Olha o tanto que isso é importante. Preste bem atenção que isso é muito importante, ok?
As sanções de improbidade, então, pode ter um caso, a depender da gravidade, que o juiz vai aplicar todas as sanções previstas ali, né? Por exemplo, o paradigma da gravidade são as ações de improbidade que importam enriquecimento ilícito do agente. A partir de uma conduta que importa enriquecimento ilícito, o juiz vai poder aplicar todas as penalidades juntas, se ele assim entender pela gravidade, né? Ele vai poder graduar, que a gente vai ver isso com mais detalhe ao longo da aula. Ele pode graduar cada sanção, porque a lei ela estabelece parâmetros, né, máximos e mínimos para os atos de improbidade, para as penas de improbidade. Por exemplo, no caso de enriquecimento ilícito, uma das penalidades previstas de suspensão dos direitos políticos vai de 8 a 10 anos do prazo. Então, dentro desse parâmetro, o juiz vai poder graduar a aplicabilidade da sanção. Isso vai ocorrer para todos os tipos de improbidade, uma graduação da pena, aplicando-se a mais grave para improbidades mais graves e, assim, indo até a mais leve, ok? Vamos dar mais uma paradinha para a gente ver uma segunda questão aqui elaborada para sedimentar aqui os nossos conhecimentos. Me acompanhe na tela, por favor. São medidas cautelares previstas pela Lei de Improbidade Administrativa, indisponibilidade de bens, recolhimento domiciliar noturno e fiança, afastamento do agente público, indisponibilidade de bens e sequestro, arresto, recolhimento domiciliar e fiança, arresto, fiança e afastamento do agente público. Vamos ver aqui, vamos ver qual é a sua resposta, se você acertar, e a resposta é a B. Vamos lá entender por quê. Medida cautelar quer dizer o quê? Que é uma medida que é aplicada pelo judiciário antes de ter uma sentença definitiva, uma sentença que diga que realmente aquele agente é culpado pela improbidade. É para cautelar, né? Para evitar que depois ocorra um desfalque de bens ou que o agente interfira, né? Então, indisponibilidade de bens poderia ser, recolhimento domiciliar não existe, né? Noturno e fiança, tá? Então, a letra B, que é correta, é afastamento do agente público, e pode ocorrer de forma cautelar, para que ele não interfira, né? Que ele não oculte provas ou faça algo assim. A indisponibilidade de bens, né? Que é o bloqueio de bens, ou até mesmo o sequestro de bens, né? Que é o Estado pegar aquele bem, né? Que é o termo correto, o técnico é sequestro, para que esse bem não seja dilapidado, ok? E as outras opções, elas são erradas porque não há, na letra C, né, o recolhimento domiciliar, não há fiança, a letra D, tampouco há fiança, né, e arresto, ok? Então, resposta certa, a letra B. Continuando aqui, como a gente viu, então, essas penalidades, a depender da gravidade do ato de improbidade, elas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Quer dizer que o juiz pode aplicar só uma, pode aplicar duas, pode aplicar três, ok? Pode aplicar várias. Então, por isso segundo a previsão da 8429/92, então, há esse espaço, né, para o juiz apreciar a gravidade da conduta. E muito importante também eu te falar que é totalmente aplicável às ações de improbidade o princípio da proporcionalidade, ok? Esse princípio ele é de observância obrigatória nos três poderes, nas três formas de atuação do Estado, né? É obrigatório tanto na edição de leis, quanto na edição de atos administrativos, quanto na edição de atos judiciais, a proporcionalidade. Quer dizer o quê? Que o Estado ele não vai restringir mais do que o necessário para atingir o objetivo que ele se propôs. No caso das penas de improbidade, o objetivo é esse, é recompor uma situação, né, ou uma recomposição da situação, ou um castigo, né, digamos assim, uma punição do agente, para que ele não volte a incorrer na improbidade, para que também, digamos assim, que haja um caráter socioeducativo em toda a sociedade, que ela veja uma resposta do sistema jurídico de forma a desencorajar possíveis atos futuros de improbidade. Tá certo? Por conta dessa dosimetria da pena, também há há questões ligadas a questionamentos quanto ao fato de que os dispositivos que prevêem as condutas de improbidade serem muito abertos, não terem assim uma definição como o Código Penal. Mas esse assunto também
ele é tratado pela doutrina majoritária como uma questão que, como não há natureza penal da lei de improbidade, das sanções de improbidade, então tampouco há essa necessária, esse detalhamento que se exige do direito penal, ok? Então, nesse caso aí vai restar um juízo, né, do julgador na hora de aplicar a pena, e a lei já prevê esses parâmetros mínimos e máximos, essa possibilidade dele aplicar a penalidade acumulada ou isolada, de forma a penar mais severamente condutas consideradas mais atentatórias à honestidade na administração. Tá certo? Então, dito isso, vamos ver, afinal, que penas são essas que a lei de improbidade previu, né, além das previstas na Constituição Federal. Então, vamos lá. Comecemos pela Constituição Federal, que prevê indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Essas estão na Constituição Federal. Vem a Lei 8429 de 92 e prevê sanções diferenciadas. Ela prevê o quê? Proibição de contratar com o poder público, aplicação de multa civil, perda de bens ilicitamente acrescidos ao patrimônio, ok? E proibição de receber benefícios fiscais ou benefícios creditícios, tá certo? Dentro da tipologia dos atos administrativos, o mais grave é o de enriquecimento ilícito. Então, obviamente, ele vai prever penalidades também mais graves para desencorajar que esse tipo de atuação do agente público volte a ocorrer, né? E que sirva de exemplo também de caráter educativo na sociedade, ok? Dentre as penas previstas, a considerada mais grave pela doutrina é a pena de suspensão dos direitos políticos, ok? Essa pena de suspensão dos direitos políticos ela é prevista tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Improbidade. A suspensão dos direitos políticos ela tem um prazo máximo de 10 anos, né? Você pode ir lá depois e olhar com calma esse artigo 12, ver esses prazos que são importantes também para quem está fazendo a prova da OAB, ou prova de concurso, tá? Então, eu quero até te fazer uma observação. Infelizmente, muita gente reclama, né? Fala assim, professora, mas que decoreba, ficar decorando essas penalidades, quais são as penalidades para cada tipo de improbidade. Mas aí, infelizmente, eu não posso te ajudar muito. É uma coisa que tem que decorar mesmo, não tem jeito, tá? Tem coisas assim, tem penas que você vai ver pela lógica, né, do prazo, pela lógica da conduta, né? Você pode ir pela lógica sabendo qual é o tipo de sanção prevista para aquela conduta. Mas, em geral, não vai prescindir mesmo da leitura da lei seca, você vai ter que ler o artigo 12 e, se você estiver fazendo prova de concurso ou OAB, você vai ter que realmente memorizar os prazos ali previstos e os tipos de sanções, tá certo? Voltando aqui, então, o tipo de sanção mais grave é a suspensão dos direitos políticos. Por que é o tipo de sanção mais grave? A gente já comentou aqui que uma pessoa que tem os direitos políticos suspensos, ela não pode nem mesmo assumir cargo público. Ainda que ela venha a ser aprovada no concurso, já imaginou? A pessoa foi aprovada ali no concurso público e aí ela não vai poder assumir aquele cargo que ela tanto sonhou, se preparou, né? Isso pode acontecer. Aí, se você me perguntar assim, mas como que ela cometeu a improbidade então, se ela nem tinha assumido o cargo público e não era agente? Olha só, presta muita atenção. O particular, ele também pode cometer improbidade, desde que ele esteja em conluio com um agente público. E a gente viu isso nas aulas iniciais, não sei se você está se lembrando, mas o particular ele pode incorrer nas combinações da improbidade se ele, de alguma forma, se beneficiou, induziu ou concorreu para a prática da improbidade. Então, vamos imaginar que um particular, ele jamais sonhava que ia passar no concurso público, né? Ele tinha feito, mas não sei, passou fora das vagas. E aí ele está ali, né, com a empresa dele, ele resolve, em conluio com o agente público, fraudar uma licitação. Ele comete um ato de improbidade e, por azar, ele tem os direitos políticos suspensos. Já imaginou? E vamos imaginar de uma forma mais grave, que o direito dele foi suspenso por 10 anos, imagina. Nesse prazo aí, o órgão público chamou ele para assumir aquele cargo. Cargo público federal, da esfera federal, regido pela Lei 8.112. Aí ele vai todo feliz, vou assumir esse cargo público, que ótimo. Não vou mais precisar cometer improbidade agora. Vou assumir o cargo público, vou ter um salário, tá? Aí ele vai, lá apresenta o documento, apresenta o atestado de saúde, quando chega ali,
cadê a sua prova de que você não tem os direitos políticos suspensos, que você está no gozo dos direitos políticos? Ah, não tenho, porque eu tenho uma condenação em improbidade, então já era, ele não vai poder assumir o cargo público, ok? Além de não poder assumir o cargo público, tem outras consequências graves. Ele não vai poder votar nem ser votado. Já imaginou? Imagina isso para um político que tem a carreira política ao longo de toda a vida, é acostumado a concorrer em todas as eleições, né? Tem alguns políticos que estão aí há 20 anos no Congresso, 30 anos, estão sempre sendo eleitos sucessivamente em diferentes pleitos. A cada 4 anos ele vai lá, faz toda aquela campanha, é reeleito e tudo. Então, você imagina para um político desse, ele ser impedido, ele não pode mais ser votado, né? É o que a gente chama de direito político passivo, né? Ser votado. E, ao mesmo tempo, ele não vai poder exercer o direito político ativo, que é o de votar também, não vai poder escolher nenhum candidato, ok? Então, a gente vê que é muito severa a penalidade, né? Considerada a mais severa de todas, a penalidade de suspensão dos direitos políticos. Por toda essa implicação que ela tem, inclusive, ela é comparada à condenação criminal transitada em julgado, ali pelo artigo 15 da Constituição Federal. Como assim ela é comparada? Ela é comparada porque o artigo 15 ele prevê como hipótese de perda da nacionalidade. Uma das hipóteses é condenação criminal transitada em julgada, e a outra hipótese é a condenação a outra hipótese é a suspensão dos direitos políticos. Então, tamanha gravidade ela é que ela é equiparada a uma condenação criminal transitada em julgado, ok? Então, é a penalidade mais grave prevista pela Lei de Improbidade Administrativa, tá certo? Em seguida, a gente vai ter, após a perda dos direitos políticos, a gente vai ter uma outra penalidade que é muito grave e que dói muito, eu tenho certeza, posso te afirmar isso. É a perda da função pública, ela é muito grave. Você imagina a perda da função pública. Aí eu já ouvi coisas assim, deixa eu te explicar. Me perguntaram assim, professora, mas essa perda da função pública, então o servidor público ele vai perder só a função pública. Ou seja, ele vai perder a FC, a função comissionada que ele ocupa. A Constituição não fala em perda do cargo público, ela fala em perda da função pública. Né? Então, muita gente já levantou esse questionamento, né, dizendo o seguinte, não, então, como é só perda da função pública, o cargo público, o cargo efetivo, ou o cargo eletivo, enfim, é uma infinidade de cargos que a gente tem, não vai ser objeto de perda pela lei de improbidade. Só que, infelizmente, na verdade, felizmente, infelizmente para quem vai perder, né? E felizmente para o Estado. Na verdade, essa expressão perda da função pública, ela é considerada abrangente, tá? De natureza abrangente. Já foi decidido, inclusive, pelo STJ, que a função pública, a terminologia função pública da Constituição, do parágrafo 4º do artigo 37, ela é o mais amplo, o mais abrangente possível. Então, ela abrange cargo público efetivo, ela abrange mandato eletivo, ela abrange qualquer tipo de vínculo, né, que aquele agente tem com o serviço público, com o Estado, né, qualquer vínculo que ele tem com o desempenho de uma função pública. Então, a perda do cargo público, depois da suspensão dos direitos políticos, ela é considerada, né, em gradação de gravidade, ela é considerada mais grave. De onde vem essa gravidade da perda do cargo público? É muito simples. A perda do cargo público ele ocasiona a extinção do vínculo, né, daquele agente com o Estado. E muitas vezes é o principal meio de subsistência que aquele agente tem. É o meio, é o salário dele, enfim, é o subsídio, é a remuneração, seja lá qual terminologia for. Então, é rompido o vínculo dele com o Estado, ele é alçado para fora, né, do serviço público, e ele vai deixar de fazer jus a uma retribuição pelo desempenho das atribuições dele. Então, a depender do caso, né, para várias pessoas eu tenho certeza que ela vai considerar isso até mais grave do que a suspensão dos direitos políticos. Ok? Então, a perda da função pública ela é assim, utilizada para casos também considerados muito graves. Ela tem a natureza não só de punir, não é só punitiva daquele agente, mas é uma natureza também profilática, né, digamos assim, profilática de prevenir, né, tendo em vista como aquele agente incorreu na improbidade, houve uma quebra da confiança, né, houve um rompimento da relação de confiança que ele tinha, né, com o Estado.
ele demonstrou que não era, né, que não era digno da confiança e, por conta disso, vai ter um rompimento do liame dele, né, do liame dele com o Estado, do liame funcional dele com o Estado. Então, considerada gravíssima. Temporária também, isso não vai impedir que no futuro ele venha, né, ele venha ocupar um cargo público, mas aquele cargo, né, objeto da decisão, não vai ser mais ocupado por ele, tá certo? Eu tinha outra observação sobre a perda do cargo público, mas essa a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver sobre questões polêmicas da improbidade administrativa. Então, eu só vou te adiantar o seguinte, que como a perda do cargo público ela exige um trânsito em julgado da sentença condenatória, e a gente sabe que a justiça às vezes demora, que, né, leva um tempo até chegar a esse trânsito em julgado, o nosso sistema permite uma série de recursos que faz com que seja postergado, né, esse trânsito em julgado. Imagina que tem uma decisão da segunda instância, do TJ, depois pode ter uma decisão do STJ, do Supremo. Então, pode levar anos até ter um trânsito em julgado. E aí, uma das questões polêmicas é se essa decisão de perda do cargo, ela vai atingir qualquer cargo. Vamos supor que o servidor ou o agente, ele fosse deputado naquela época e cometeu improbidade, terminou o mandato, ele está em outro mandato. Se essa perda, né, da função pública, do cargo público, vai atingir esse outro mandato que ele está vindo ocupar. Só vou te adiantar que essa é uma questão que causa bastante polêmica, né? E realmente foi uma questão que tem várias correntes aí se digladiando para ver quem tem razão sobre isso. Ok? Então, em ordem de gravidade, né, em ordem decrescente, que a gente está começando pelo mais grave, indo para mais leve, né? Aí a gente tem outro tipo de sanção, que vem a ser a proibição de contratar com o Estado ou de receber benefícios fiscais e creditícios. Mas antes de entrar nessa outra sanção, né, que vem depois, em ordem de gravidade, decrescente, ela vem depois da suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, ok? Antes disso, a gente vai ver mais uma questãozinha aqui. Vamos lá, vamos fixar nossos conteúdos. Me acompanhe na tela, por favor. De acordo com o artigo 12 da Lei 8429, de 2 de junho de 92, não é sanção aplicável responsável pelo ato de improbidade administrativa. A prisão em regime fechado, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Então, qual que não é a sanção aplicável? Fica atento, porque muita questão você vai e não vê esse não e você erra justamente porque a questão, o enunciado pede o contrário. Vamos lá, se você acertou essa. E a resposta é a letra A. Óbvio, por que não tem prisão em regime fechado? Não tem prisão nenhuma na Lei 8429/92. Nem regime fechado, nem semiaberto, nem aberto, porque a Lei 8429 não é uma norma de natureza penal. Por isso não há previsão de qualquer tipo de prisão, ok? A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio é uma das previsões, né, da Lei 8429/92. A perda da função pública é prevista tanto na Constituição quanto na Lei 8429. E a suspensão dos direitos políticos, que vai de 5 a 8 anos, né, que é prevista, a dosimetria é prevista na Lei 8429, mas o tipo de pena é previsto na Constituição Federal, ok? Então, vamos voltar aqui na proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, né? É uma sanção que é considerada de gravidade razoável também. Por quê? Imagine você não poder contratar com o poder público, imagine você empresário, imagine você que fornece medicamentos, obtém altas rendas com participação em licitação, você não vai mais poder participar da licitação. Você não vai poder participar porque você não vai poder contratar. Inclusive, você não vai poder nem mesmo fornecer, você não vai poder fornecer bens ou serviços, mesmo naquela hipótese de dispensa de licitação, porque o impedimento não é participar de licitação, o impedimento é contratar com o poder público, você não pode mais contratar. Então, isso causa, assim, depender do porte da empresa, isso pode causar uma falência, né, uma quebra da empresa. Então, a gente vê que as sanções da lei de improbidade, elas são sanções que doem muito no bolso, né? Que tem, assim, elas afetam bastante a parte patrimonial, a parte financeira.
a gente vê que a gente vai continuar a ver que, além dessa, né, além da perda da função pública, da proibição de contratar com o poder público, também há outras sanções que atingem diretamente a parte financeira do agente. Ok? Então, proibição de contratar com o poder público, proibição de vender, fornecer qualquer tipo de medicamento ou de qualquer outro bem, né? Ou firmar contratos de parceria, né? Não deixa de ser contrato com o poder público, então é bem complicado, é bem severa a sanção. E aí a gente vai ter também a sanção de receber benefícios fiscais ou creditícios do poder público. Né, benefícios fiscais ou incentivos fiscais ou creditícios do poder público. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Pode ser que o setor público decida beneficiar, né, por uma política fiscal determinado segmento, né? Eu vou beneficiar aqui todas a rede, né, de indústria farmacêutica, né? Eu vou fazer um benefício fiscal que diminuindo a alíquota por 6 meses, né? Sai uma medida para aqueles que se candidatarem, virem, comprovarem. Quando você vai lá se candidatar, você, né, o dono da empresa, né, a pessoa jurídica, chega lá, não vai poder obter o benefício, porque você teve uma condenação de proibição de obter o benefício, ok? Proibição de obter esse benefício, essa proibição de obter benefício direta ou indiretamente. Indiretamente, ou seja, benefício para você, pessoa física, benefício para a sua empresa, onde você detenha o controle majoritário, ok? A parte majoritária do patrimônio. Ou seja, não pode contratar, não pode receber benefício fiscal e não pode receber benefício creditício, ok? Ou seja, não pode pleitear aí um crédito com o setor público, com um banco de desenvolvimento, né? Não pode ali, pleitear um contrato, por aí tem uma política do Estado, né? De vez em quando a gente vê que tem, que beneficia empreendedores em determinadas áreas, né? Com juros menores, juros subsidiados, empréstimos a juros menores. A gente já viu isso, já essas políticas no setor agrícola, quando tem uma carência de determinado produto agrícola, né? Tem a carência do produto e por aí o setor público, então, resolve conceder benefício creditício. Eu vou beneficiar quem está produzindo nessa área com juros menores, com empréstimo mais favorável justamente para desenvolver essa área. E aí aquele que teve essa condenação, ele não vai poder receber esse benefício. Então, ele vai ser onerado financeiramente. Ele vai ficar, às vezes, impossibilitado até de abrir um negócio, de continuar um negócio, ok? Então, a gente vê uma forte carga aí de natureza patrimonial, financeira, né? Vamos para o outro tipo de sanção prevista na lei de improbidade. Então, a gente falou a primeira mais grave que a gente falou foi suspensão dos direitos políticos, depois vem a perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, né, ou de receber benefícios creditícios ou financeiros, né? Aí a gente teria outra sanção prevista que é a imposição de multa, né? Multa civil, tá? Então eu quero que você preste bastante atenção nessa questão da multa, que é muito importante, tá? Vamos aqui. Por que ela é importante? Como eu disse antes, essa multa não é prevista na Constituição Federal, e aí teve, né, toda essa discussão sobre a constitucionalidade, né, se o legislador constituinte não quis prever, como é que o Congresso, o legislador derivado, vai poder prever algo que o constituinte não previu, né, para a improbidade. A multa, eu vou te explicar, porque a gente viu que a Constituição ela prevê a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, tá? A indisponibilidade dos bens, a gente já viu que ela tem uma natureza cautelar, né? Ela, no sentido mesmo estrito dela, ela não é uma pena, porque pode inclusive ter uma disponibilidade desses bens e pode ser que tenha, no final, o juiz entenda que não houve a improbidade administrativa e os bens voltem a ficar disponíveis. Então, não é uma pena, é uma constrição temporária dos bens, cautelar, né? Okay? O ressarcimento ao erário, o que quer dizer ressarcimento ao erário? Quer dizer que houve um prejuízo, que o agente público provocou um prejuízo ao erário e ele vai ter que ressarcir esse prejuízo. Mas esse ressarcimento, ele, mais do que uma pena, embora esteja aí, beleza, ele é uma pena da improbidade administrativa. Mas, na verdade, ele só está recompondo o patrimônio do Estado ao que ele estava antes.
Então, essa recomposição ao erário, o legislador derivado, né, o Congresso Nacional, entendeu que era muito pouco, só ressarcia o erário. Então, além de ressarcir o erário, ele vai ter que pagar uma multa, tá? E a multa, essa multa civil, ela é bem interessante, porque é uma multa para justamente doer no bolso, para não valer a pena o ato de improbidade, porque além de eu ter que ressarcir, eu vou ter que pagar um valor a mais, tá? Então, esse valor a mais, sim, ele vai constituir uma penalidade, né? Ele está me castigando pelo que eu fiz, né? Esse valor a mais vai depender do tipo de improbidade cometida, ok? No caso de improbidade que que acarreta enriquecimento ilícito do agente, essa multa ela vai ser até 3 vezes o valor relativo ao enriquecimento, ok? Então, a base de cálculo dela vai ser o valor auferido ali, do enriquecimento ilícito, tá? A multa vai ser essa. Claro que o juiz vai graduar, ele pode, até 3 vezes, mas ele pode colocar um valor menor, pode, né? Vamos supor que o agente auferiu aí R$1 milhão, ilicitamente ele vai colocar uma multa aí de 1,5 milhão, 2 milhões, até o limite de 3 milhões, que é o valor que ele auferiu, a título de multa, além daquele valor que ele vai ressarcir, ou seja, ele vai ressarcir 1 milhão de prejuízo, vai ressarcir mais 3 no máximo a título de multa, o que já iria para 4 milhões, certo? Se o ato dele não foi de enriquecimento ilícito, mas foi de prejuízo ao erário, aí a pena dele também vai ter como base de cálculo o prejuízo que ele causou ao erário, ok? E aí, no caso, depois você pode olhar ali para você memorizar melhor no artigo 12, mas esse prejuízo vai ser essa multa vai ser até 2 vezes o valor do prejuízo. Como a gente viu nas aulas precedentes, né, as sanções elas são graduadas por gravidade, né? Sendo a mais grave a que provoca enriquecimento ilícito, vindo depois seguida pelo prejuízo ao erário. E no caso de lesão aos princípios da administração, isso aí é bem interessante também, tá? É o tipo de improbidade causa lesão aos princípios da administração pública. Aí você vai me dizer, mas a lesão aos princípios da administração pública ela não causa prejuízo ao erário, porque se causar prejuízo ao erário, ela vai entrar não no artigo 11, vai entrar no artigo 10, no tipo de modalidade, né, na modalidade da improbidade que é prevista justamente para o que causa prejuízo ao erário. Tá, prejuízo ao erário quer dizer prejuízo ao patrimônio financeiro, aos cofres públicos, mas esse prejuízo ele pode vir de forma moral também, tá? Na forma de como é que se diz, de um mau funcionamento do serviço público. Ele pode causar prejuízo à coletividade e com base nisso pode ter essa recomposição do prejuízo em decorrência da lesão aos princípios a que está submetido o Estado, né, os princípios constitucionais, ok? É bom a gente trabalhar com exemplo para entender melhor. Vamos imaginar aqui um exemplo de um agente público que ele lesiona, deixa eu imaginar aqui, que ele provoca um mau funcionamento, por exemplo, de um hospital. Esse mau funcionamento, essa demora dele, vamos supor que ele fosse ali o gerente do hospital, o supervisor, não provocou prejuízo ao erário, né, prejuízo financeiro e não provocou enriquecimento ilícito, ele não obteve nada com isso, mas houve um prejuízo moral, ok? Pode perfeitamente haver um prejuízo moral, né, daquela pessoa jurídica, daquele hospital ali, que está, né, supondo-se que esteja na administração indireta, e com base nisso ele pode sim ser condenado a ressarcir né, o prejuízo que ele deu causa de ordem moral, não apenas o prejuízo de ordem financeira, que no caso de lesão aos princípios, realmente o prejuízo de ordem financeira ele não vai ocorrer. Aí eu vou te fazer outra pergunta muito interessante. E no caso de lesão a princípios constitucionais, né, princípios da administração pública, em que não há o prejuízo ao Estado, mas há um prejuízo ao particular, somente ao particular. Nesse caso, já há também posição, né, doutrinária jurisprudencial dizendo o seguinte, que no caso do prejuízo ao particular, o agente ele tem também a obrigação de reparar esse prejuízo, tá? Ele pode vir a ser condenado a reparar o prejuízo ao particular também. Ou por um dano moral, ou até um dano mesmo aferível ali, dano né, financeiro. Né? Vamos supor que, por exemplo, um agente dependa de uma declaração para fazer um negócio, né? Uma declaração aí do INSS, do FGTS.
Para participar de uma licitação, por exemplo. A gente sabe que para participar de licitação é obrigatório que haja a comprovação da regularidade fiscal, né, do INSS e do FGTS. Então, vamos supor que esse agente não forneceu a tempo e aquela pessoa ela perdeu a oportunidade de participar da licitação, do certame licitatório. Então, ela pode ter um prejuízo, não causou um prejuízo diretamente ao erário, não causou um enriquecimento ilícito, né? Mas houve um prejuízo a um particular. E aí pode perfeitamente vir a ser aferível numa norma, né? Numa conduta de improbidade que atente contra os princípios, ok? E aí vai ter também que ser obrigado a reparar o dano. Mas a gente entrou nessa questão de reparação de dano por uma outra questão. Na verdade, a gente está falando da aplicação da multa civil, né? Uma das sanções aí previstas na Lei de Improbidade, que não foi prevista na Constituição Federal. A aplicação de multa civil. Ela pode ser aplicada também no caso de lesão a princípios, né, da administração pública. E, no caso, a base de cálculo vai ser a remuneração do agente, ok? A remuneração vai ser a base de cálculo para a aplicação dessa multa civil. Então, no caso da lesão, da conduta que lesiona princípios da administração, a base de cálculo vai ser a remuneração do agente, podendo chegar até 100 vezes o valor da remuneração. Então, a gente vê que dói bastante no bolso, essa pena é uma pena mesmo, né? É simplesmente a recomposição do prejuízo, ok? Então, gente, com isso chegamos ao final da nossa aula sobre esse assunto tão fascinante que é as sanções de improbidade administrativa, né? Toda essa problemática que existe sobre a constitucionalidade ou não do artigo 12, as previsões da Constituição e da Lei 8429/92. Eu te convido para participar para assistir a nossa próxima aula, que vai ser sobre justamente os pontos polêmicos da improbidade administrativa. Te agradeço muito por me acompanhar até aqui. Muito obrigada e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.